Ó, vamos combinar uma coisa que toda vez que alguém pergunta assim, qual a sua principal mania, qual o seu principal hábito, né, o que você tem de vício? Aí a gente às vezes fala assim, eu adoro tomar um cafezinho, eu tô até com um cafezinho, um café de verdade mesmo aqui, tá? Mas na verdade eu adoro muito café, eu gosto de tomar café todos os dias, não consigo ficar sem tomar café. Mas o meu principal hábito, o principal vício, digamos assim, é comprar livros, é andar em livraria, andar em lançamentos de livros e tal. Então é rara a semana onde eu não estou fuçando por aí, até num sebo também, claro. E ontem, uma quarta-feira à noite, baixou uma friaca aqui em São Paulo, eu falei, eu vou ali dar um pulo na livraria para ver o que temos, que novidades, né? Então, numa livraria onde eu costumo frequentar aqui em São Paulo, eu fui ontem e dos livros que eu estava olhando, esse aqui me chamou a atenção, ó. Psicanálise de Boteco, o título, do Alexandre Patrício de Almeida. Realmente eu não conheço nada da obra dele, de nenhum trabalho anterior. Nunca tinha ouvido falar deste autor, mas partindo do seguinte princípio, ele tem até um subtítulo, ó, O Inconsciente na Vida Cotidiana. O livro está na 6ª edição, é da editora Paidós, e aí me interessou quando eu li. Não foi só a apresentação, que eu achei um livro bonito. Se você olhar a capa, ele é bem interessante, bem atraente aqui a coisa, né? Atrativa a coisa. E aqui ele fala o seguinte, ó, as pessoas, na apresentação, ainda não li o livro, na apresentação ele fala, a psicanálise é de fato uma ciência complexa, e ela se torna muito complexa para a pessoa comum entender, né? Tem figuras muito proeminentes na fundação da psicanálise, dessa ciência. Então você tem aí o Freud, aí tem o rompimento do Freud com Jung e tal, e uma série de escolas, né, da psicanálise. Então ele diz que é muito complexo e tem toda essa questão da complexidade do ponto de vista científico, de entender todos aqueles termos, etc e tal, e para que serve e tudo mais. Aí ele resolveu então, como se estivesse conversando com amigos no boteco, tentar explicar a psicanálise. E se a gente conversasse sobre psicanálise como se conversa num boteco, no barzinho, né? Então acho que esse é o princípio do livro e me atraiu bastante. Então esse foi o primeiro que me chamou muita atenção. Eu vou de novo mostrar a capa, porque acho que fixa um pouquinho para quem tiver interesse. É Psicanálise de Boteco, do Alexandre Patrício de Almeida. Foram 3 livros de ontem para hoje, aí eu vou explicar depois. Aí aquela anda para lá, anda para cá, tinha 2 lançamentos de livros lá de pessoas que eu nunca ouvi falar também, não conheço, não me atraíram. Me parecia um da área do direito e outro de autoajuda. Minha autoajuda eu tomo aqui no café. Então, não me atraíram e eu continuei andando, circulando, procurando as promoções de livros que muitas vezes tem, né? E depois me chamou a atenção bastante esse segundo livro aqui, ó, que é da LIPM Editores, uma editora lá do sul do Brasil. Eu conheço há muitos anos. Esse livro aqui, o título dele é O Horizonte, Conversas sem ruído entre Sanguinetti e Mujica. A capa é essa aqui, ó, uma capa bonita, essa foto de 2 grandes ex-presidentes do Uruguai, nosso país aqui vizinho aqui da América do Sul, o Pepe Mujica, né, e o Júlio Sanguinetti. Eles são simplesmente 2 ícones da política uruguaia, mas também da política latino-americana, cada um a seu modo. Este livro aqui eu também não li, os 3 que eu vou apresentar eu não li, então já estou no segundo. Ele foi escrito pelos jornalistas Alejandro Ferreiro e Gabriel Pereira, 2 jornalistas uruguaios, e eles gravaram simplesmente 7 encontros de conversa sobre política, sobre diversos temas, entre o Júlio Sanguinetti e o Pepe Mujica. O Sanguinetti, para contextualizar, ele foi o
primeiro presidente pós-redemocratização no Uruguai, então depois da ditadura tal, foi o primeiro presidente, um liberal, um empresário, jornalista também. E o Mujica, a principal figura da política latino-americana que a gente aprendeu a admirar, né? Um socialista convicto, e não só convicto, mas viveu o ideário socialista, né? Tanto que lutou por isso e tanto que ficou anos na cadeia quando foi guerrilheiro lá do Tupamaros. Agora, o que me chamou a atenção, eu dei uma folheada e tal, então são diálogos entre os dois grandes, até o jornalista chama aqui, diálogo de gigantes, os dois ex-presidentes. Então o Sanguinetti, como eu disse, foi o primeiro presidente no período da volta da democracia lá no Uruguai, e o Mujica foi o grande ícone da esquerda latino-americana, mas um presidente com destaque mundial pela sua postura, pelas suas ideias, pela forma como ele liderou as reformas no Uruguai, uma série de questões interessantíssimas aí que envolvem essa figura. O Mujica nos deixou agora no mês de maio, deste mês de maio passado, não, nesses dias agora de maio passados, né? Então aqui, ó, o Horizonte, conversa sem ruído entre Sanguinetti e Mujica. Me interessou muito e eu indico até se você gosta do assunto. E depois eu fui a um lançamento já nesta quinta-feira, quando eu estou gravando esse vídeo, dia 29 de maio, eu fui no lançamento de um livro que foi, na verdade, numa palestra aqui em São Paulo, do embaixador Rubens Recupero. Uma figura interessantíssima, Eu até gravei outros vídeos já falando a respeito dele, né? E eu brinquei e disse o seguinte, o embaixador Rubens Recupero, ele foi diplomata do Brasil, ele é diplomata de carreira, ele foi embaixador do Brasil em alguns países na Europa, inclusive nos Estados Unidos, né? E eu brinco que ele foi meio que um Forrest Gump da política brasileira nos últimos anos, porque ele esteve na crista da onda e ele participou diretamente de vários dos grandes momentos da política brasileira desde os anos 1960. Do governo Jânio Quadros, ele terminou já na condição de diplomata, ainda jovem, do governo João Goulart, e foi meio que se autoexilou ali no período do golpe militar, depois voltou, enfim, foi um cara que participou muito do governo. Ele estava no governo Sarney, depois ele estava no governo do Itamar Franco, e ele foi um dos caras ali, dos cabeças dos ex-ministros da economia, um dos cabeças aí do pessoal do Plano Real. Então um cara que estava em tantos lugares ao mesmo tempo, completou 88 anos, um cara assim, de uma experiência muito grande, de uma vivência política muito grande, bastante interessante, uma pessoa que tem muita história para contar. E esse livro, então, ele fala das memórias dele, ó, Memórias, né? Editado pela editora Unesp. É um livrão aqui que dá para ver, ó, tem, deixa eu ver aqui quantas páginas, tem 710 páginas. Então quem tem muita preguiça de ler, não compra um livro desse aqui, ó, a lombadona aqui no livro, ó. Tá vendo? Memórias do Rubens Recupero. Então foram 3 livros em 2 dias, e aqui eu vou engordando então minha lista de leituras, né? A fila vai ficando grandona, mas todo dia eu estou procurando aí dar uma adiantada para ver se diminui. Eu vou então me despedindo de vocês com essas 3 dicas. Aqui o Psicanálise de Boteco, que foi o primeiro que eu comprei na quarta-feira. Alexandre Patrício de Almeida é o autor. O Horizonte, Sanguinetti e Mujica, do Alejandro Ferreira e do Gabriel Pereira, que é esse segundo aqui. E o terceiro livro, que é esse livrão aqui, esse livraço, Memórias, do Rubens Recupero. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.